gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já adianto pra vocês que além de muito frio hoje aqui, tá bem difícil de gravar vídeo. Então esse vídeo vai ser bem assim, bate-papo. Eu vou responder algumas perguntas que vocês têm feito com frequência pra mim e falar um pouco sobre o assunto do título desse vídeo, que é o fato de eu ter ficado bem mal quando eu descobri essa última gravidez agora. Bom, eu tô grávida de 14 semanas, é a minha quarta gestação, assim, que dá certo, né? Porque eu tive algumas perdas aí no meio do caminho. Cara, foi muito difícil. Sei que muita gente tem dificuldade de falar sobre esse sentimento. Eu acho importante a gente falar e validar essas coisas, sabe? Eu tava até falando com a minha psicóloga semana passada, e eu tô fazendo terapia, tem sido muito bom pra mim. E a gente conversando, eu falei pra ela da culpa, né, que a gente sempre carrega, pelo menos eu tinha essa sensação, de que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu precisava estar com um sentimento bom, eu precisava me sentir mais conectada com a barriga, sabe? Me sentir conectada com a situação, tirar fotos, enfim, assim, gostar de estar grávida, assim como aconteceu na minha última gestação, né? Na gestação do Bento, me entreguei demais pra essa gestação, desde o começo, foi uma gestação planejada. O Bento é um bebê arco-íris, né, que veio depois de um aborto em 2015. Então, assim, pra mim, estar grávida tinha esse significado. Até eu ficar grávida dessa vez de surpresa, no meio de uma pandemia mundial. E aí descobri que eu tava com um turbilhão de sentimentos sem saber como agir. Dessa vez foi diferente pra mim, gente. Foi muito diferente, assim. Agora tá melhorando, porque eu tô fazendo terapia e comecei a escrever um diário. Sobre os meus sentimentos, sobre as minhas sensações, sobre os meus planos. E aí essa sensação começou a melhorar. Mas no começo, né, a gravidez não planejada, no meio dessa situação toda, isolamento social, pandemia, eu tava cheia de planos pra 2020, acho que todo mundo, né, a gente foi pego de surpresa aí por causa disso. Mas 2020 pra mim era um ano que eu tinha pensado em várias coisas, menos em engravidar de novo. Algumas pessoas falam assim, mas o quarto filho não era sua... Vocês não tinham esse plano? Tinha, a gente tinha plano de engravidar mais uma vez, só que a gente queria fazer isso muito bem calculado. E muito menos nesse cenário atual, que é perigoso ir ali fora, né? Então caiu como uma bomba na minha cabeça. Me afastei de rede social, me afastei daqui, me afastei dos meus amigos, assim, né, virtualmente. Me afastei do Rafa, chorava muito, a gente brigava, discutia, às vezes por coisas pequenas, e eu não queria falar do assunto. Então assim, se alguém falasse de gravidez comigo, eu fingia que não era comigo, eu não falava do assunto, não queria que tocassem em mim. Eu ainda tenho um pouco dessa resistência de tocar, sabe? De falar da gravidez, aí toca na minha barriga, eu ainda tenho um pouco por causa disso. A sensação que eu tenho é como se eu não me sinto grávida, tipo assim, os enjoos me lembravam todos os dias disso. E aí a minha raiva aumentava mais ainda. É muito estranho eu falar isso pra vocês, né? O sentimento de raiva e estar grávida. Parece duas coisas completamente inexistentes, né? Juntas. Mesmo sendo uma gravidez de um cara que eu amo, meu marido, Rafa, um super companheiro, reagiu super bem à gravidez, tá comigo desde o começo. Eu imagino pra quem, né, acontece aí a gravidez de uma maneira muito inesperada, uma pessoa muito lixo e tal, eu imagino que seja um trilhão de vezes pior. Mas eu, sei lá, eu me senti muito mal, culpada, arrependida. Eu falei várias vezes, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso de novo, eu teria me cuidado. Eu não tava tomando anticoncepcional, nem nada assim, então... Cara, muito tenso, assim, muito difícil. E aí, trabalhando na terapia, eu comecei a trabalhar esse sentimento, essa sensação de... tudo bem eu não me sentir grávida, eu não querer ficar alisando a barriga, tirando foto, ou super me conectar com o bebê agora. Tipo assim, tudo bem, sabe? Porque a gente tem a gente cresce, né, com esse aprendizado de que a mulher fica grávida, ela já tem que amar genuinamente, ela já tem que super se conectar com a barriga e tal, e eu não tá rolando isso agora. Não tá rolando, vocês que me acompanharam aí nas outras gestações, principalmente a do Bento, que foi a mais recente, eu tava muito mais entregue, sabe? Muito mais ali pra ele, e dessa vez eu não tô. Então eu tenho focado minha cabeça em outros projetos, em coisas que eu gosto de fazer. E a terapia tem me ajudado a aceitar esse processo da gravidez, sabe? A gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz. Então eu preciso amadurecer essa ideia e trabalhar isso em mim e entender que, tipo assim, é isso que tá acontecendo. Eu estou grávida, este bebê vai nascer e eu espero que venha da melhor maneira,
quando eu descobri a trombofilia, né, que eu tô usando essa medicação todos os dias e tal, foi um balde de água fria, porque eu já tava me sentindo mal, já tava, tipo assim, na minha cabeça, achando que foi a pior coisa que podia ter me acontecido atualmente, aí veio ainda a trombofilia pra piorar um pouco mais, então foi muito difícil. Foi um processo difícil, que se não fosse a terapia pra trabalhar isso, não sei como é que tava sendo agora, sabe? Se você estiver grávida, você não tá feliz, não era isso, quero que você saiba que tá tudo bem se sentir assim, sabe? Quando eu abri meu coração lá no Instagram, uma época eu tava muito enjoada, eu reclamei e tal, umas 2 ou 3 pessoas falaram, ai pá, não reclama, tem muita mulher querendo ter filho, não pode, blá blá blá. Todo sentimento é válido e eu entendo, quer dizer, eu não entendo, né? Eu imagino como seja esse sentimento de querer muito um filho, de querer muito engravidar e não conseguir, deve ser muito desesperador. Me conta aqui embaixo se esse é o seu caso, como é que você se sente. Esse sentimento que eu tive, que eu tô trabalhando e que outras pessoas também têm, também é válido. E ele não descaracteriza o seu, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a parar de se sentir culpado por coisas que acontecem com outras pessoas. Então assim, eu não posso reclamar, eu não posso me sentir mal, eu não posso validar esse sentimento, porque tem outras pessoas que dariam a vida pra estar vivendo o que eu tô vivendo. Não, não é assim, não deveria ser assim. A terapeuta falou muito isso pra mim, de cortar essa relação entre me sentir culpada por uma conta que não sou eu que tenho que pagar, sabe assim? E não desvalida também o que essa pessoa sente. Eu acho que cada pessoa tá vivendo uma estação da vida, né? Tá num momento da vida. Enfim, culpa pra todos os lados, né? Distribuía, chovia na minha cabeça, assim, horrível, muito difícil. Queria só dividir com vocês que foi difícil, então se você estiver se sentindo assim, tá tudo bem se sentir assim. Mas se estiver te fazendo mal, como tava me fazendo mal, procura ajuda. Terapia nesse momento é o melhor caminho pra você poder validar esses sentimentos, entender esse sentimento, ressignificar tudo isso e seguir em frente. E é o que eu tenho feito, sabe? A terapia e o diário, escrever todos os dias nesse diário, falar um pouco sobre meus sentimentos, como eu tô, como as coisas estão caminhando, tem me ajudado muito nesse processo de aceitação. Assim, eu não sei nem dizer o quanto, mas é muito, sabe? Enfim, eu queria dividir isso com vocês e responder algumas perguntas que vocês têm me feito muito sobre essa gravidez, que eu acho que eu já falei muito sobre ela aqui, mas eu pretendo gravar vlogs do meu dia a dia, eu vou dividindo com vocês outras coisas. Bom, sobre a trombofilia, eu quero fazer um vídeo específico sobre ela, mas a trombofilia é basicamente um distúrbio genético ou adquirido que a pessoa tem em relação à coagulação sanguínea, né? Então, seu sangue meio que coagula mais rápido do que o normal, ele pode formar trombos, né? Ou seja, esse sangue engrossa, falando assim por cima, e ele pode formar coágulos sérios e na gravidez se torna um fator de risco. Muitos bebês morrem na barriga. E a mãe só vai descobrir depois que foi porque a placenta parou de oxigenar o bebê, né? Formou trombos ali na placenta ou no cordão e o bebê parou de respirar, literalmente. Então esse é um dos meus maiores medos, assim, por isso eu uso a Clexane, né? A enoxaparina, que é a medicação, que é um anticoagulante, como se fosse um afinador do sangue, sabe? Falando bem por cima, pra vocês entenderem. Então eu fui diagnosticada com trombofilia através de alguns exames, eu vou investigar melhor depois, mas por prevenção eu tô usando essa medicação todos os dias e eu vou usar, muita gente perguntou até quando? 40 dias depois do parto ainda. Serão muitas doses. Tem dias que dói menos, tem dia que dói mais, depende, né? Parto hospitalar e parto normal, se Deus quiser, é o mais indicado, por ser mais seguro também nesse caso, e eu espero muito que dê certo. Vai ser com a mesma médica que esteve presente no parto do Bento, só a doula que é outra pessoa, uma amiga minha mais chegada, e só. E o pessoal da fotografia é o mesmo, se até lá o hospital tiver permitido a entrada dessas pessoas, senão vai ser eu e o Rafa e Deus mesmo, e a médica. Muita gente tem dúvidas sobre a amamentação do Bento, como é que tá, se eu cortei, se eu desmamei o Bento. E não, Bento continua mamando, o que também foi um fator perturbador no começo dessa gravidez. Eu lembro que quando eu descobri a gravidez, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o Bento, cara, como é que vai ser continuar amamentando ele, vai ter outra criança, como é que vai ser essa mudança do leite, será que ele vai largar? E aí eu já comecei com aquela sensação, meu Deus, meu filho vai desmamar antes dos 2 anos, não era isso que eu queria, eu tinha planejado outras coisas. Sabe quando tudo sai, assim, você planeja bonitinho, tudo exatamente bonitinho, aí aquilo faz assim, blof, pronto. Provando que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu fui aos poucos, o Bento continuou mamando. Até pensei num desmame pela dor que eu sinto no seio, porque eu tenho muita sensibilidade no bico do seio por causa da gravidez mesmo, né? Por causa dos hormônios. Mas decidi continuar, o Bento tá mamando. Só diminuiu um pouco a livre demanda dele, mas ele continua mamando super bem. E meu leite, assim, continua saindo mais pouco, mas continua. E
E a amamentação continua. Se eu vou amamentar os dois em tandem, não sei. Eu não sei mesmo, gente. Eu vou poder falar pra vocês isso depois, né? Posteriormente. Mas continua amamentando. E uma coisa que vocês me falaram muito também era como eu e o Rafa a gente tá se sentindo agora, né? Como casal. Como é que estão as coisas entre a gente nesse momento? Bom, a gente tem planejado e pensado em muita coisa. Por exemplo, carro. Eu vendi meu carro. A gente tá trocando por uma moto. E a gente vai pegar um outro carro, que agora vai ser um carro de 7 lugares. A gente pensou numa Spin. Então, assim, custo-benefício, tudo que a gente já tinha visto, provavelmente vai ser ela, de 7 lugares. Então a gente tá bem focado em colocar em ordem essas coisas, né? O que vai ser prioridade agora financeiramente, na questão organizacional da família, né? Esse apartamento, a gente se mudou esse ano pra cá, em março, faz 2, 3 meses que a gente tá aqui. E a gente tem planos pra ir pra uma casa. Muita gente perguntava, a gente tava relutante em relação a isso. Mas essa pandemia só veio mostrar que, assim, ficar confinado dentro de apartamento é a pior coisa que pode acontecer pra crianças. Então a gente tem pesquisado e pensado seriamente em mudar pra uma casa um pouco maior, terreno inteiro, que tenha gramado, sol, lugares, né, pra criança brincar, explorar. Então a gente tem pensado sim. Agora, emocionalmente, sentimentalmente falando, eu e o Rafa, a gente tá bem. O Rafa é uma pessoa muito racional, assim, sabe? Muito, muito, muito. Eu sou muito mais coração, ele é muito mais mente. Então, acho que isso faz um contrapeso bom na nossa relação. Então, o Rafa é muito prático, sabe? Ele não fica dando espaço para sentimentos ruins, ele não fica dando tempo para ficar remoendo coisas. O Rafa não é assim. Então, assim, sempre que ele tem oportunidade, ele corre pensar em alguma coisa legal pra gente se distrair, mesmo que aqui em casa e tal. Isso tem me ajudado bastante nesse lado emocional meu, que ficou muito, muito abalada. Senti medo de ter depressão. Eu acho até que eu tava começando, sabe, com alguns sinais de não querer levantar da cama, não queria lavar o cabelo, não queria comer, não conseguia dormir. Eu tinha pensamentos muito ruins o tempo todo, então eu procurei ajuda assim que eu pude perceber que isso estava sendo nocivo. A gente tem procurado ficar junto, ficar perto. Ele tá me apoiando muito com as injeções todo dia, porque eu tomo à noite, então ele fica ali do meu lado. Ele não aplica, ele prefere a morte do que aplicar, mas ele fica ali do meu lado. E a gente tem cuidado um do outro. Esse que eu tenho, o sentimento que eu tenho agora é de cuidado. O Rafa tá cuidando de mim, muito bem. Acho que é isso, assim, a gente tá bem. E enxoval, pra terminar e fechar essa conversa aí muito louca que a gente teve hoje, eu vou depois fazer um vídeo pra vocês falando sobre os meus sentimentos em relação a enxoval, porque eu acho que eu vou aproveitar tudo do Bento, que eu guardei praticamente tudo, não vou fazer modificação nenhuma. Só a única coisa que a gente vai comprar, que são duas coisas maiores, que são móveis, é um guarda-roupa pra poder deixar o guarda-roupa e a cômoda, né, pros dois bebês, e uma cama pro Bento, porque ele vai pro quarto dos irmãos, né, o bebê vai ficar com a gente no quarto, no berço do Bento, e o Bento vai pro quarto dos irmãos, numa cama que vai puxar debaixo do beliche dos meninos, né, vai virar uma triliche, e é isso. Ai, adorei o papo, gente. Me contem aqui embaixo se vocês gostam de vídeo assim, mais descontraído, da gente falando sobre coisas da vida. Eu acho importante a gente, às vezes, abrir o coração e falar das coisas que a gente sente, que a gente vive, sabe? Porque é tão difícil a gente... No mundo da internet, hoje, tudo parece tão perfeito, né? Só que não é. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. Me conta aqui embaixo um pouco da sua história, se você já se sentiu assim em relação à gravidez ou qualquer outra situação. E deixa o seu like, se inscreve no canal. A programação do canal agora é toda terça, quarta e quinta. Então a gente se vê amanhã. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!